Terceira carta de João, um texto muito pequeno. Nós leremos um livro inteiro da Bíblia, ele é curtinho, tem apenas 15 versículos, carta extremamente especial, que foi escrita pelo apóstolo João, e a nossa ideia nessa noite, na pregação, é, a partir do estudo dessa carta, a partir do momento que nós imergirmos nela como texto bíblico, a proposta é visualizar um pouquinho da realidade da igreja no início da sua formação. Quando nós lemos uma carta, como a carta de João, que nós leremos daqui a pouco, nós temos a possibilidade, irmãos, maravilhosa, de vermos um pouco do contexto dos primeiros cristãos no momento em que a igreja estava se formando. Então, de um modo muito especial, quando nós lemos um texto bíblico e o apresentamos de uma maneira expositiva, vendo cada um dos seus cenários, as suas palavras, o contexto histórico, eu e você temos a possibilidade de abrir uma janela para voltar lá no primeiro século e visualizar a igreja de Deus no seu momento de formação. Então a nossa ideia nessa pregação é essa: nós vamos abrir uma pequena janela a partir do texto de João para encontrar o que era uma igreja no seu primeiro momento, ali no primeiro século, onde Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, e os apóstolos estavam fazendo a sua ação evangelística, pastoral, pregando o evangelho. Irmãos, esta carta, terceira carta de João, ela é muito curtinha, e ela foi escrita em um lugar que nós não sabemos precisar. Nós não temos muita certeza da onde João estava no momento em que escreveu essa carta. A gente tem uma ideia. A gente sabe que João ele estava pastoreando uma rede de algumas igrejas que se reuniam nas suas casas, e João escreveu para líderes dessas igrejas. Escreveu uma carta muito curtinha, muito simples, mas muito objetiva. E nós vamos ler a carta, mas antes, irmãos, é muito interessante a gente conhecer o autor dela, João, o apóstolo. Irmãos, se você estuda um pouquinho de teologia ou tem um tempo de igreja, você sabe que o apóstolo João, ele tem um título que o acompanha. Nós dizemos que João é o apóstolo do amor, certo? Já ouvimos isso. Mas, irmãos, esse João, apóstolo do amor, serve para o momento em que essa carta é escrita. Se a gente for conhecer a fundo a história de João, a gente vai ver que ele não começa como o apóstolo do amor. E é interessante, para a gente visualizar a totalidade da carta, entender um pouquinho da história desse que foi o seu autor. E a gente vai fazer um voo bem rápido sobre alguns episódios da vida de João, para entender quem é o autor do texto que nós vamos meditar hoje. Então peço que você vá lá para Marcos, deixa ali um papelzinho marcando a carta de João, mas vai lá para Marcos capítulo 3, para a gente visualizar algumas coisas sobre o autor do texto que nós leremos hoje. Em Marcos 3, nós encontramos a primeira aparição de João, o apóstolo, do autor da carta que nós leremos. E é muito interessante. Veja comigo ali, do versículo 13 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram junto com ele. Então designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi que o traiu. Irmãos, aqui a gente encontra a primeira aparição de João, e a gente descobre duas coisas. Primeiro, ele era irmão de Tiago. Segundo, Jesus deu um apelido para eles. Esses dois irmãos foram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Por que isso, irmãos? Existe um forte indício de que esse nome foi dado porque os dois eram muito briguentos. João e Tiago era gente assim, sanguínea, que gostava da briga, que não levava desaforo para casa. Então o nosso autor, o apóstolo do amor, que vai escrever a carta, a princípio ele não é tão amável assim.
ele parece ser briguento, mas nós também vamos perceber que ele é um pouquinho arrogante. Vai ali para Marcos 10. Marcos 10 tem um outro caso muito interessante da história de João. Nós leremos ali do versículo 35 ao versículo de número 39. Lá em Marcos 10, a história é muito bonita. Veja o que está escrito aqui. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que sou batizado? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles para quem está preparado. Irmãos, os dois briguentos chegam em Jesus. E olha que eles não chegam em Jesus pedindo, eles chegam em Jesus intimando: Senhor, concede-nos o que nós queremos. E o que João quer? Coisa pouca. Ele quer sentar do lado de Jesus na glória eterna. E Jesus pergunta para eles: olha, você está preparado para o peso desse cargo? Você quer sentar do meu lado na glória, mas você está preparado para o que isso exige? E o que eles respondem? Sim, a gente está preparado. Então, primeiro, são briguentos. João é um cara nervoso. Segundo, no mínimo ele é arrogante. Chega em Jesus para pedir algumas coisas muito, muito elevadas. Agora nós vamos ver que ele é um incendiário. A gente vai um pouquinho para frente, lá para Lucas 9. Algumas páginas para frente. Lucas capítulo 9. Tem uma história muito interessante desse nosso querido discípulo. Ali no versículo de número 51. Lucas 9, 51 narra um episódio muito, muito interessante desse autor que é briguento, parece um pouco invasivo, e agora a gente vai ver que ele não gosta muito de lidar com paciência com as situações. Veja ali o que está escrito. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou os mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Briguentos, arrogantes, e agora a gente descobre, incendiários. Esse é o apóstolo do amor antes de Jesus tocar no coração dele. Nós não estamos lidando com um discípulo que começa a sua trajetória com Jesus de um modo fofo ou bonito. Não, a gente está lidando com um discípulo que a Bíblia fez questão de apresentar todos os seus deslizes. Mas a questão é, João vai acompanhando Jesus, João se envolve com Jesus, João vê em Jesus o cumprimento das profecias, João se torna apóstolo, e João vai mudando a sua vida e o seu comportamento para virar um dos pilares da igreja. E ali, depois que o cristianismo já está começando a se consolidar, João, ele é pastor. E o pastor João cuida de igrejas e ele vai escrever uma carta. Mas a gente não vai encontrar o incendiário. Agora sim, depois da transformação que Jesus realizou, a gente encontra o apóstolo do amor. E agora nós vamos ao texto da carta de João. Veja só essa carta. Nós leremos ela numa vez só, para daí fazer alguns comentários, porque ela é muito curtinha. João, a terceira carta, versículo 1, diz o seguinte: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem.
Você fará bem, encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Já é um outro estilo de escrita. Você vê que não tem aqui desejo por fogo ou por destruir cidades inteiras, já é um outro apóstolo. E essa carta é escrita por um João que foi transformado pelo Evangelho, um João que foi mudado por Deus, é direcionada a um tal de Gaio. Quem é este Gaio? Gaio era um dos líderes das igrejas para a qual João exercia um pastorado, e Gaio era um dos responsáveis por cuidar daquela comunidade. Nós não sabemos exatamente onde ficavam essas comunidades, mas a gente sabe que o Gaio era um dos responsáveis, um dos pastores dali. E João escreve para Gaio, e usando termos muito amorosos. Ele chama Gaio de amado, você viu isso na sua tradução. Mas no sentido original, seria muito próximo a querido amigo. João, agora sim apóstolo do amor, se apresenta para Gaio e direciona a ele uma frase muito bela. Querido amigo, eu espero que tudo esteja bem com você. Eu espero que você tenha muita saúde, que teu corpo vá bem, assim como vai bem a tua alma. E João vai dizer o porquê se alegra tanto e pede tantas coisas boas para Gaio. João dirá: Gaio, você me alegra porque eu recebi um feedback, eu recebi um testemunho sobre você que muito alegrou meu coração. Eu soube pelos irmãos que você recebe gente que saiu para pregar o Evangelho. Na época que João estava escrevendo essa carta, havia um conjunto de missionários itinerantes que saíam pelas cidades para pregar o Evangelho de Jesus. Só que esses missionários, tal quais os de hoje, eles não tinham um sustento garantido. Então os cristãos eram orientados a recepcionar esses missionários nas suas casas. E Gaio é um desses que recebe, esses que saíram, deixaram tudo para pregar o Evangelho de Cristo. E João se alegra. João vai dizer: eu fico feliz em ver que você é fiel à verdade. Você é um homem fiel em seguir ao que Jesus Cristo colocou, e isso alegra o meu coração. Continue fazendo isso. Encaminhe os missionários, encaminhe esses pregadores itinerantes, para que assim você seja cooperador daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. E em seguida, na carta, a gente vê um outro nome surgir, um nome um pouquinho mais difícil que Gaio, Diótrefes. E esse Diótrefes não recebe de João um elogio. Na verdade, o que a gente percebe é que esse Diótrefes era um outro líder da igreja, daquele conjunto de igrejas, e o Diótrefes não tinha o espírito de Gaio. Diótrefes gostava de exercer primazia ou domínio sobre as pessoas. Gaio é um exemplo de cristão que serve aos outros, mas Diótrefes não. E o que a gente percebe quando nós lemos a carta? João escreveu para Diótrefes algumas palavras. Isso está ali no versículo de número 9. Eu escrevi algumas palavras à igreja, mas esse Diótrefes não nos deu acolhida. Ou seja, Diótrefes não recebeu a carta do apóstolo João, porque queria ter um certo domínio sobre aquelas pessoas. E o Diótrefes, a gente consegue visualizar isso aqui na carta,
Ele não só não recebeu o que João escreveu, como também ele estava exercendo perseguição religiosa contra os crentes que na igreja tentavam agir como Gaio. João diz o seguinte: esse Diótrefes, além de não nos dar acolhida, não permite que os irmãos recebam os pregadores itinerantes. E quando alguém recebe os pregadores itinerantes, o que o Diótrefes, líder da igreja, faz? Expulsa da igreja. Olha que pastor bacana. Eles tentavam fazer o que era bíblico, o que era correto, e o líder deles expulsava eles da igreja. E aí o João, apóstolo, que outrora iria sugerir que fogo caísse do céu, João vai dizer que ele está indo visitar esse povo. E quando ele chegar ali, ele vai conversar com Diótrefes. Vai falar para o Diótrefes o quão mal tem sido o testemunho dele, o quão terrível. E vai orientar aquele líder que estava errando muito na forma de condução das igrejas. E aí em seguida, João vai escrever sobre um tal de Demétrio, falando muito bem de Demétrio. Ele vai dizer: Gaio, este Demétrio é excelente, até a própria verdade dá testemunho dele. Quem é este Demétrio? A gente consegue ter uma hipótese. Demétrio provavelmente era um dos missionários itinerantes que saía para pregar. E João deve ter escrito essa carta para recomendar Demétrio. Olha, Demétrio é um homem que eu confio, é um homem que eu indico, recebe Demétrio na sua casa. E aí a gente termina a carta vendo João dizendo o seguinte: que ele tinha muito mais coisa para falar, muito mais coisa, mas que ele não queria fazer isso por carta, ele queria fazer isso pessoalmente. João aqui devia estar com pelo menos, irmãos, pelo menos uns 70 anos, mas pessoalmente ele queria pegar barco ou cavalo, depende de onde ele estava, para poder visitar aquela igreja, corrigir Diótrefes, falar com Gaio, ver os irmãos e comunicar o que ele tinha para dizer. E ele termina de um jeito lindo, dizendo: os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Não é o briguento, não é mais o filho do trovão. Aqui é um apóstolo que está corrigindo em amor, que está indicando em amor, é um apóstolo que está priorizando a comunhão entre os irmãos. Quando a gente lê esse texto, a gente consegue visualizar um pouquinho da dinâmica da igreja no primeiro século. É uma janelinha que se abre para a gente poder ver como que era aquela comunidade. E o que a gente consegue perceber naquela comunidade é da onde nós vamos tirar as nossas aplicações de hoje. A primeira coisa, irmãos, que a gente consegue ver na carta de 3 João é que o Evangelho de Jesus, ele é poderoso para transformar incendiários de cidade em apóstolos que têm a alcunha de serem apóstolos do amor. O autor dessa carta, antes de mais nada, começa na narrativa bíblica como um ser humano complicado e briguento. Ser humano que dificilmente teria muitos amigos. Mas quando a gente lê a carta escrita por aquele que foi transformado por Jesus Cristo, nós encontramos até um novo tipo de linguagem. A gente encontra um novo espírito, uma nova forma de lidar com as pessoas. Não é mais o Boanerges, filho do trovão, que quer brigar. Quem está escrevendo é um João afável, é um João que ama, foi transformado pelo encontro com Jesus. Então, se a gente abrir a janela que esse texto nos permite e olhar para o que acontecia no primeiro século, a primeira coisa que nós conseguimos constatar é isso: o Evangelho de Jesus no primeiro século realizou uma transformação de identidade e de caráter no autor do texto que nós lemos. E tal qual no primeiro século, irmãos, o Evangelho de Jesus mantém este mesmo efeito para o nosso século. Aquilo que foi realizado pelo Evangelho na vida do apóstolo não ficou restrito à igreja do primeiro século, quando ali estavam os discípulos de Jesus Cristo. O que aconteceu com João também acontece diariamente e continuamente ao longo da história
Porque o Evangelho de Jesus não perde o seu efeito. Jesus é especialista em pegar gente briguenta, gente nervosa, gente incendiária, e Jesus é especialista em transformar essas pessoas em uma coisa tão diferente, que o apelido delas muda depois que elas passam tempo com Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente percebe é isso. Se o Evangelho de Jesus Cristo fosse inútil ou fraco, o teor da carta era diferente. Mas não. O Evangelho transformou o autor de todo esse texto que nós lemos, porque ele é poderoso para fazer essa obra, não só no primeiro século, mas também hoje. Irmãos, isso para a gente é excelente. Se Jesus Cristo pegou um homem briguento lá da Judéia e transformou ele num pastor amável e cheio de afeto, repleto de amigos, tem esperança para a gente. Porque a gente não é muito melhor que o João. A gente talvez tenha um verniz mais bacana para simular os desejos torpes do nosso coração. Mas irmãos, cada apóstolo de Jesus que escreveu uma carta não teve seus defeitos escondidos pela narrativa bíblica. Eles expuseram as suas falhas de caráter. E isso foi intencional da parte de Deus quando Ele planejou o livro que nós chamamos de Bíblia. Deus está mostrando para a gente que Ele sabe transformar a pessoa. E igual aconteceu com o briguento e incendiário João, acontece comigo e com você, se o Evangelho for eficaz e poderoso na nossa vida. Se o Evangelho descer no nosso coração, cavar espaço na nossa alma, irmãos, está em andamento uma obra de transformação, igual aconteceu com este João aqui. Primeira lição que a gente encontra: Deus sabe transformar pessoas. E que bênção, nisso a gente tem esperança. Aliás, irmãos, se alguém fizesse essa promessa para a gente com certeza duvidaria. Se alguém chegasse em nós e dissesse: olha, eu consigo mudar teu caráter, a gente não ia ver com bons olhos essa pessoa. A gente ia duvidar. Mas Jesus faz essa promessa e nós aceitamos de bom grado e com muita alegria, porque a gente vê que Jesus tem poder para realizar isso. Primeira constatação. Segunda constatação, irmãos, olha o que alegra a igreja de João lá no primeiro século. Olha o que deixa feliz o apóstolo do amor. Ele vai dizer o seguinte: Gaio, você me deixa feliz porque você tem sido fiel em seguir a verdade e caminhar com a verdade. As pessoas dão um bom testemunho de você. O que alegra o apóstolo João é a fidelidade do seu discípulo. É o fato de que Gaio levava o Evangelho a sério e colocava o Evangelho em prática na sua vida. Para a gente isso é muito importante. Especialmente para a primeira IPI de Bauru. Por quê? Porque, irmãos, é muito fácil a gente avaliar com categorias humanas a nossa vida com Deus e colocar a alegria em algo diferente do que o apóstolo João colocava. Vou dar um exemplo. É muito fácil hoje que as igrejas se alegrem por serem muito volumosas, por serem muito cheias, terem 2.000, 3.000, 5.000 membros. Mas a gente não encontra aqui João dizendo: Gaio, parabéns, você criou uma mega igreja. A gente encontra João dizendo: Gaio, parabéns, você é fiel em seguir a Jesus Cristo. A gente pode ser tentado como igreja de Deus a avaliar o nosso sucesso e avaliar o nosso desempenho com uma categoria diferente. E isso seria errado. Nós devemos avaliar o nosso sucesso como crentes da primeira IPI de Bauru, não medindo qualquer outra coisa que não seja a fidelidade ao nosso Deus. Esse é o objetivo da igreja de Jesus Cristo. E a gente vive num país que está se tornando cada vez mais evangélico, que está se tornando cada vez mais repleto de igrejas. A questão é, irmãos, o quanto de fidelidade tem sido o critério para a gente avaliar se de fato nós estamos alegrando o coração de Jesus ou não. Muitos de nós, estou falando do cristianismo brasileiro,
Muitos de nós são tentados a avaliar o sucesso dos crentes não mediante a fidelidade a Jesus, diferente de João. Mas o que alegra o nosso querido discípulo, o que alegra o apóstolo do amor, é ver que fidelidade era uma marca na vida daquele tal de Gaio. Tem que ser assim com a gente. Irmão, você pregou para não sei quantas pessoas na sua vida. Você foi usado por Deus em um dado momento. E talvez você queira descansar a sua cabeça naquele momento onde você realizou uma grande obra. Não está correto. Nós precisamos colocar os nossos olhos neste critério: fidelidade à verdade de Deus. Isso define se a igreja está seguindo o que os apóstolos definiram ou não. Então qual que é o meu chamado, o seu chamado, se a gente olhar para a vida de João? Se a gente olhar para a vida de João, ele está parabenizando Gaio por Gaio ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Então o que a gente consegue absorver disso para a nossa vida? Eu e você temos esse chamado: fidelidade ao nosso Senhor, em todas as áreas da nossa existência. Eu e você não fomos chamados para entupir a nossa semana com programações N que nos afastem de sermos fiéis a Jesus. Eu e você não fomos chamados para termos canais no YouTube cheios de seguidores. Eu e você não fomos chamados para ter uma ação de relevância na sociedade. Eu e você fomos chamados para sermos fiéis à verdade, tal qual Gaio foi e o apóstolo João foi. Eu e você fomos chamados para fidelidade. E é muito fácil a gente esquecer esse contexto. É muito fácil a gente tirar isso. Irmão, como é que a gente tem que avaliar a nossa vida? No meu casamento, eu sou um crente fiel ao que Jesus definiu? Ah, mas eu levei não sei quem para viajar, minha esposa foi lá para Colômbia comigo, a gente viajou um monte e eu encho ela de presentes. A pergunta não é essa. No meu casamento, eu sou fiel ao que Deus estabeleceu como prática de matrimônio? Como é que a gente tem que avaliar a nossa criação de filhos? Ah, meu filho, ele fala 12 línguas. Extremamente inteligente, meu filho com certeza vai ser um homem de sucesso, ele vai longe, com certeza ele vai dominar esse mundo, vai criar um aplicativo. Este não é o critério com os quais os crentes avaliam a vida deles com Deus. Como pai, como mãe, eu estou sendo fiel ao que a Bíblia diz sobre criação de filhos? Esse é o critério. No meu trabalho eu cumpro metas acima de metas. Eu pego a meta, eu dobro a meta, e aí a coisa não para mais, e eu sou super produtivo, viciadão em trabalho. A pergunta não é essa. A pergunta é: no meu trabalho, eu sigo as orientações que a Bíblia coloca para que os cristãos desempenhem nas suas funções seculares? Eu sou fiel, tal qual Gaio era fiel à verdade, tal qual João era fiel à verdade? Usar qualquer outro critério para medir o nosso desempenho significa usar um critério não apostólico. É pecado. E isso significa que eu e você precisamos fazer um exame muito profundo no nosso coração para a gente ver se de fato nós estamos usando essa categoria. Em tal área, eu sou fiel ao que a Bíblia colocou? Então, primeira coisa que a gente consegue perceber: no primeiro século, Jesus transformou um briguento em apóstolo, porque o Evangelho tem poder de transformação. Segunda coisa, no primeiro século, o critério pelo qual media-se a vida cristã de alguém era a fidelidade à verdade, e nós precisamos adotar isso como nosso critério. Terceiro elemento que a gente consegue perceber: tal qual na igreja para a qual João escreve, havia gente que fazia um desserviço ao Evangelho de Jesus. O tal do Diótrefes. O Diótrefes, crente, líder da igreja, Diótrefes fazia um desserviço enorme ao testemunho de Deus. E o que João faz com Diótrefes? Vai lá corrigir. Igual no primeiro século, irmãos e irmãs, hoje em dia,
Tem muito crente que faz um desserviço ao reino de Jesus, não necessariamente no mundo, mas até dentro da igreja. E isso aqui, a gente não precisa simular, nossa, quem será que é? Irmão, somos todos nós em alguma área, todos nós. Fique tranquilo, um dos princípios bíblicos que a gente tem na teologia reformada é a da depravação total. Todos nós somos quebrados. Não é só o irmão que você pensou, você também, eu também. Uma vez chegaram no Spurgeon e falaram para o Spurgeon, um grande pregador inglês: Spurgeon, tal senhorinha ficou falando mal de você ali, falou isso, aquele outro. E o Spurgeon falou: nossa, que bom que ela não viu o resto, porque se ela visse o resto, ela ia ter muito mais motivo para falar. Gente, se o Spurgeon é ruim, e a gente aqui? A gente é muito ruim. A gente é gente que, com toda certeza, faz um desserviço ao Evangelho em alguma área da nossa vida. Meu irmão, às vezes é no teu trabalho, às vezes é na tua família, às vezes é na tua postagem de Facebook ou de Instagram. Às vezes você faz um desserviço ao Evangelho na forma pela qual você lida com as suas finanças. Às vezes o desserviço ao Evangelho não é porque você expulsou alguém da igreja, mas simplesmente porque você parou de vir. Todos nós, e a gente não precisa de máscara, todos nós em alguma área fazemos um desserviço ao Evangelho, tal qual Diótrefes. E aí a gente tem uma bênção que Deus enviou para a terra, a correção amorosa daqueles que foram transformados por Jesus Cristo. Olha o que João vai fazer. João vai viajar nos seus 70 anos, já na velhice. João vai viajar para falar com Diótrefes e mostrar para ele que ele estava errando e precisava de transformação. Então, um terceiro ponto que nós conseguimos destacar: eu e você, com toda certeza, derrapamos em uma área, e eu e você precisamos, sim, da correção de Deus que se manifesta na vida uns dos outros. É por isso que a gente vem para a igreja. Por que a gente vem na igreja, pequeno grupo, John Knox? Por que a gente busca aconselhamento pastoral ou liga para algum irmão muito querido e fala: irmão, me ajuda em tal área? Porque a gente sabe que a correção, apesar de ela ser vexatória em muitos casos, vergonhosa, deixar a gente com cara de derrota, mas a gente sabe que a correção é uma ferramenta que Deus colocou na igreja. Eu e você, em muitos momentos, somos como Diótrefes, gente que precisa ser corrigida, e Deus enviou o corpo dele como ferramenta de correção. Os irmãos conhecem aquele provérbio: assim como um ferro afia o outro, é o homem com o seu amigo. Para que serve a amizade à luz do texto bíblico? Para que serve a igreja à luz do texto bíblico? Não é para que eu e você tenhamos um rolê, não é para que eu e você tenhamos uma programação para ocupar a semana, ou para ter uma coisa melhor para assistir do que Faustão. É para que eu e você tenhamos aqui um espaço onde a gente consegue, uns com os outros, ouvir as correções de Deus e modelar o coração de Jesus uns nos outros como igreja do Senhor. Isso é uma bênção. É uma bênção que hajam pessoas para olharem para nós com muito afeto e falarem: posso corrigir você nesse ponto? Deixa eu apontar isso na tua vida. A pregação serve para isso, a vida de igreja serve para isso. Então, se alguém te corrigir, irmão, é natural a cara de derrota depois, isso é humano, não tem como esconder, mas em seguida, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o nosso Deus não nos deixou no limbo da miséria do pecado, mas colocou a vida uns dos outros, colocou a nossa igreja para lapidar em nós algo melhor do que uma cópia barata de um demônio, para lapidar em nós a imagem e o coração de Jesus. Olha que lindo que é a ação de Jesus na sua igreja. E por último, é muito, muito bonito o que João escreve. Eu quero muito escrever muita coisa com vocês, mas eu não vou.
olha e fala: nossa, queria tanto que João tivesse escrito isso, por que ele não colocou tudo que ele tinha para falar? Nós teríamos mais material para conduzir a nossa vida. Mas é exatamente nisso que João traz para a gente a última lição da nossa noite. João tem muita coisa para falar para aquela igreja, mas ele prefere fazer isso como? Pessoalmente, na comunhão, do rosto com o rosto, orando junto, conversando um tete a tete. O que a gente aprende aqui? João viu que é na comunhão, na saudação dos amigos, na conversa pessoal, é nesse momento que as correções e as lições têm que ser transmitidas. Para João, não existe crente EAD. Para João, não existe crente lobo solitário que fica sozinho no seu lugar assistindo o vídeo do Augusto Nicodemos e achando que está crescendo na fé. Não. Para João, é pessoalmente que as lições são transmitidas. Porque é no pessoal, na comunhão, que a vida de Cristo inunda a vida da igreja. Isso para a gente é uma lição tão bonita. Porque isso significa que o nosso objetivo de reunião, irmãos, é experimentar a beleza que Deus usa na vida uns dos outros, na limitação uns dos outros, para em comunhão aprender lições que não podem ser aprendidas via carta, via vídeo de Facebook, via TikTok, via Augusto Nicodemos pregando no YouTube. É aqui, quando a gente está junto. É quando a gente está junto que a gente vê o irmão que extrapola na zoeira, no rolê, chama ele de canto e fala: cara, para um pouco de zoar, você perdeu a mão. É na comunhão que a gente vê um irmão que está cheio de murmuração na boca e a gente chama ele e fala: irmão, o que está acontecendo com a tua vida? É na comunhão que a gente descobre o diagnóstico de uma doença e ora junto, braço com braço, irmão com irmão, e juntos a gente divide a carga daquele fardo. É na comunhão que a gente vai moldando Jesus uns nos outros como igreja do Senhor. Então o que João traz como última lição é essa: se ele preferiu pessoalmente trazer lições para aquele povo, quem somos nós para achar que a gente pode viver a vida cristã sozinhos? É na comunhão do pequeno grupo, do aconselhamento, da conversa. É ali. Ali nasce o bom testemunho e ali se corrige o mau testemunho. Se Gaio ficar sozinho numa caverna, quem daria bom testemunho para João sobre a vida dele? Ninguém. Então, irmão, a carta de 3 João é um apelo. Eu e você somos péssimos em várias áreas da vida. E a resposta não é a gente fugir. Eu errei em tal área, eu vou me esconder no quarto. A resposta é, na comunhão, a gente vai moldando uns aos outros, a partir do texto bíblico, a partir da ação do Espírito Santo. E quem era incendiário de cidade, de repente vira apóstolo do amor. Isso é lindo, e é a obra que Deus quer realizar em nós. E aliás, daqui a pouco, nós celebraremos uma das marcas mais bonitas da igreja cristã. Em comunhão, nós vamos anunciar a morte do Senhor mais uma vez, não com tristeza, mas com profunda alegria, conscientes de que essa mesa aqui atrás de nós não é mesa de velório. Se o nosso Cristo ressuscitou, o nosso Cristo transformou João, o nosso Cristo transformou os apóstolos, a gente toma a ceia não com lágrimas nos olhos, mas com um belíssimo riso no coração, confiando que aquele que era, é e há de vir, não perdeu 1 milímetro de poder. Ele vai pegar gente incendiária de cidade e transformar em apóstolos de amor. E glória a Deus por isso. Amém?